Graça e paz, queridos. Com muita alegria que a gente está aqui, mais uma terça-feira, para adorar a Deus, para dizer quão grande o Senhor é, para exaltar o nome do Senhor, para estarmos juntos. Mesmo estando longe, nós estamos juntos. Né? Que bom que o Senhor nos deu meios para que a gente pudesse estar juntos. Acredito que o Senhor tem falado aos nossos corações, com os estudos, com os louvores. E é muito bom saber que vocês estão aí do outro lado. Nessa noite eu gostaria de deixar um versículo para a nossa meditação, que particularmente é um versículo que eu amo, assim, sabe? É um versículo que me traz esperança. Sempre quando eu estou atribulada, sempre quando eu estou passando por alguma dificuldade, é um versículo que me traz paz, que me traz segurança. Tá lá em Salmos 121, versículo 1 e o 2, que vai dizer o seguinte pra gente: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Deus, que fez o céu e a terra. Então, para onde a gente tem olhado, né? Se a gente olhar à nossa volta, nesses dias tenebrosos, nesses dias de tribulação, com certeza nós vamos encher o nosso coração de medo, de angústia, de qualquer coisa que não venha de Deus. Mas se a gente olhar para os montes, se a gente olhar para o céu, se a gente olhar para Deus, com certeza a gente vai achar o socorro. Com certeza a gente vai achar esse refúgio que está em Deus, que Ele derrama sobre as nossas vidas. Então, nesse momento, vamos orar. Convido você a curvar o seu coração, a elevar os seus pensamentos aos céus, para que a gente possa entregar a Deus, nesse momento, a nossa adoração, o nosso coração, a nossa vida. Que o meu e o seu socorro venha do alto, que é daquele que escreveu os nossos dias, daquele que tem a nossa vida controlada na palma das mãos. Que a gente possa estar inteiramente entregue nas mãos dele. Ele tem o melhor para nós. Amém? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais um dia de vida, Pai. Senhor, meu Deus, nesse momento eu oro por aqueles que estão, Deus, acamados, por aqueles que estão, Senhor, num leito de hospital, Deus, muitas vezes amargurados, muitas vezes angustiados, sem saber o que será, Senhor, nas próximas horas. Mas, ó Deus, a Tua palavra nos garante que o Senhor é refúgio, que o Senhor é fortaleza, que o Senhor é socorro presente, que o Senhor nos traz paz, Deus, em meio à tribulação, em meio ao caos, que o Senhor nos traz segurança, Deus, na hora da angústia. Pai amado, eu suplico, Pai, nesse momento, misericórdia, Deus, do Teu povo. Tende misericórdia, meu Pai, de todos aqueles que padecem, Deus, por alguma área, Deus, que essa pandemia trouxe, Senhor. Que o Senhor traga paz, Senhor, em meio ao caos. Que o Senhor traga refrigério, Deus, aos corações. Que o Senhor esteja inundando, Deus, as casas, os corações que nos assistem nessa noite, Pai. Ó Deus, vai lá, Senhor, nos leitos de hospital, Deus. Traz, Senhor, a cura, derrama um bálsamo, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós não sabemos o que sucederá, Deus, no amanhã. Mas o Senhor já tem tudo, Deus, tudo escrito, Senhor, na palma das Tuas mãos. O Senhor controla os nossos dias, o Senhor dá luz aos nossos passos, o Senhor nos tira das trevas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa estar, Deus, trazendo paz para os nossos corações. Que o Senhor possa estar, Senhor, nessa noite inundando, Deus, os nossos corações com o Teu bálsamo, com o Teu Espírito Santo, Deus. Que o Senhor vá, Deus, que o Senhor visite os lugares, Senhor, escuros da nossa alma. Que o Senhor possa estar trazendo luz, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, segurança. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração.
Amém. Vamos ter agora um momento de louvor. Que você continue aí com o seu coração e com seus pensamentos elevados ao alto. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite, mais um TCC. Que Deus nos abençoe e permita que a gente possa entrar no mais profundo da adoração nesse momento. Jovem, você aí na sua casa, vamos adorar Ele. Ele é digno de toda adoração, nosso Senhor, nosso Deus. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo Seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, lá. Como eu amo Seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Cante comigo, jovem, vamos, adore o Senhor. Como eu amo Seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, lá. Como eu amo Seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som, carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som, esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Pode entrar, a casa é sua, e vem reinar, meu Espírito. Pode entrar, a casa é sua, e
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar na tua casa, meu querido. Sente a presença desse Deus. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Vamos cantar mais uma canção de louvor ao Senhor neste momento, né? Declarar que o Senhor é lindo, lindo, lindo és. Glória nós damos ao Senhor nesta hora. Que você aí na sua casa, que você possa adorar o Senhor, continuar adorando ao Senhor, porque Ele tem sido fiel, tem sido maravilhoso neste tempo difícil, né? Vamos continuar assim, louvando e engrandecendo o seu nome. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Mais uma vez. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Aleluia. E hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Semana passada nós vimos sobre o profeta Ageu, né? Nós demos
uma aprofundada no livro, vimos o que é que estava acontecendo ali com aquele povo naquele tempo. Vocês lembram que a gente viu que o povo tinha voltado do exílio da Babilônia, né, e estavam ali reconstruindo suas vidas e dando pouca importância ao templo do Senhor. E Ageu ele estava chamando o povo para que o povo viesse dar importância àquilo que realmente tinha relevância, que era a obra, né, que era o templo do Senhor. E hoje a gente vai estudar sobre o profeta Malaquias, né? Foi o profeta escolhido lá na enquete que a gente fez semana passada, né? Vocês escolheram, optaram por Malaquias, né? Creio que vocês conhecem alguns textos, alguns trechos, né, isolados do livro, mas a essa altura do campeonato já devem ter lido, já devem ter descoberto outras coisas que esse livro ele traz, né? Não é um livro tão simples, é um livro com uma mensagem de certa forma pesada, né, pastor? Porque ele traz uma repreensão bem dura, né? Então, assim, quando a gente vai estudar, quando a gente vai ler, a gente que está aqui do outro lado, para passar a mensagem para vocês, com certeza a gente recebe as advertências primeiro, né? A gente vem com aquelas advertências e tenta passar da melhor forma possível para vocês. Mas de antemão é um livro pesado, é um livro que sem sombra de dúvidas, né, vai trazer uma mensagem forte para a gente nessa noite. Então vamos lá, né? Vamos dar início. Eu vou fazer um panorama histórico sobre o livro de Malaquias e depois o pastor vai dar continuidade e a gente vai estar intercalando nos textos, certo? Então vamos lá para o significado do nome, né? O que é que Malaquias ele quer dizer? O que é que esse nome quer dizer? Né? Ele vem do hebraico, né? O nome, e ele significa meu mensageiro ou mensageiro do Senhor. Né, o significado do nome Malaquias, né, que, diga-se de passagem, foi alvo de discussões, né, por alguns estudiosos para saber se Malaquias ele se referia a alguém ou se era só um pseudônimo, né, se referia a só um título, né, e não a uma pessoa. E a gente viu durante o estudo que existem três vertentes, três linhas de raciocínio para o título em questão. Se trata realmente de uma pessoa, ou se ele tem um autor anônimo, né, no caso, ou se, de repente, o livro ele tem o título de Malaquias, mas foi escrito por Esdras, ou se, de fato, Malaquias é uma pessoa, né? Então, a gente viu que a maioria das correntes e a maioria dos estudos ficam com essa última opção, de que, de fato, Malaquias é uma pessoa. Diga-se de passagem, porque os outros profetas menores, ele tem o nome do autor como título do livro. Né? Então, a maioria, né, os estudos mais recentes, ficam com essa vertente, de que Malaquias, de fato, era alguém. E que, além de tudo, além de ser realmente uma pessoa, ele era membro da sinagoga, né? Então ele trabalhava já na sinagoga. E Deus o escolheu, levantou para esse povo aqui para poder trazer as advertências, né? E esse povo é o mesmo povo lá do livro de Ageu, né? Então, aqui no livro de Malaquias, o povo já tinha reconstruído o templo. O povo já estava trabalhando na obra, o povo já estava fazendo tudo o que era para fazer, porém, o coração estava longe do Senhor. Eles estavam executando a obra, mas o coração estava distante do autor da obra. Então, aí começam as advertências, né? Deus levanta Malaquias justamente para trazer esse tipo de questionamento para o povo. O livro ele foi escrito já no final do século V a.C., certo? E provavelmente
né, pelos achados, pelos estudos históricos, ele foi escrito no período em que Neemias, não sei se vocês lembram do livro de Neemias, quem já leu deve ter aí uma vaga lembrança. Ele foi escrito no período em que Neemias ele veio para Jerusalém, reconstruiu os muros, e depois que ele reconstrói os muros, que ele completa a obra dele, então ele volta para a Pérsia, que era o lugar que ele morava, lá no palácio do rei Xerxes, né? Esse é o nome do rei, é esse, né? Chama de Xerxes, pode ser Artaxerxes também. Enfim, então assim, o ano em si é entre 424 a 433 a.C., né, pelos históricos, e ele vem repreender o povo por alguns motivos, né? E um deles é o casamento com esposas, com mulheres estrangeiras, né? Então, eles estavam ali casando com as mulheres pagãs, com as mulheres estrangeiras, que Deus já tinha advertido sobre isso, já tinha falado sobre isso, porque essas mulheres elas traziam consigo culto aos outros deuses, aos deuses pagãos. Então, assim, Deus ele queria que esse povo ele fosse estabelecido por um único povo, né, que era o povo lá de Jerusalém. Então, eles não deveriam ter essa aliança com outros povos, e ainda mais povos pagãos, povos que iam trazer idolatrias, que iam trazer outros tipos de cultos a outros deuses, né? Então, era proibido, mas eles estavam fazendo isso, né? Tem a questão também aí no livro de Malaquias que a gente vai ver da retenção do dízimo, né? Que o dízimo ele não estava sendo dado de forma correta, de forma coerente com aquilo que Deus ele desejava. Então, vem aí uma repreensão ao povo sobre isso, né? Fora a questão das injustiças sociais, né, também, que estava acontecendo na época. Então, assim, o povo estava corrompido com a sua adoração a Deus e, consequentemente, todo o resto estava corrompido também. Se você não tem uma vida íntegra na vertical, você jamais pode ter uma vida íntegra na horizontal. Então, se a sua aliança com Deus está quebrada, consequentemente, as outras alianças, as outras áreas da vida estariam também arruinadas, estariam também aí precisando de conserto, precisando de reparo, né? E o livro ele faz também uma ponte para João Batista, né? Ele faz esse aponte para João Batista, que a gente vai ver, né? Logo no finalzinho, lá no finalzinho do livro, esse aponte que o livro de Malaquias ele faz. E aí o pastor agora vai dar continuidade, né? Introduzindo aí o capítulo 1, para que a gente possa ouvir a mensagem aí que Malaquias traz para o povo. Vamos lá, né? Malaquias só tem 4 capítulos, mas tem uma mensagem forte. Se a gente considerou Ageu forte, Malaquias vai no mesmo caminho ou muito mais. E aí tem esse primeiro capítulo que do 1 ao 5 vai falar do amor leal de Deus por Israel, né? E aí Deus vai trazendo uma simbologia explicando aqui a sua forma de amar a Israel. Mas vamos ler o versículo 1 que diz: eis a palavra profética de Deus, o Senhor, contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias, que significa meu mensageiro, como Arão bem colocou. E o 2 diz: eu sempre vos amei, e assegura, no entanto vos me questionas, de que maneira nos tens amado? Ora, não era Esaú, irmão de Jacó, relembro eterno, ainda assim amei Jacó. Deus aqui ele vai trazer uma comparação naquele momento ali lá atrás do Gênesis, quando ele escolhe Jacó, sendo Esaú o primogênito. Só que pela postura do Esaú de não valorizar a sua primogenitura, de não valorizar o que significa no mundo espiritual a primogenitura, Deus ele vai escolher Jacó, mesmo sendo Jacó quem era. Isso é que é amor. A primeira lição que a gente aprende aqui é que o amor de Deus ele não tem acepção. Sim, e essa questão também de Esaú ter vendido a sua primogenitura por tão pouco, né, pastor?
revela muito o caráter dele, né? Muito, né? Sobre essa questão de caráter. Era um momento que dava para se passar. Ele apenas estava com fome. Ele podia parar e preparar lá a comida dele, como qualquer outro. É aquela situação que a gente vive que dá para passar sem precisar vender o caráter da gente. Sim, exatamente. E aí Esaú vai no caminho de não valorizar. O que acontece? Jacó, que o nome na época já significava isso, usurpador, ele vai tomar esse título, e que não significa apenas um título dentro da família, mas espiritual. Tanto é que Sim. depois que ele recebe a bênção do pai, não pôde voltar mais atrás, o pai Isaac, né? Mas o que é que isso tem a ver com o amor de Deus? É quando ele fala aqui, ainda assim amei a Jacó, o mesmo Jacó tendo enganado os pais, enganado o irmão, ter toda uma vida fora ali do padrão, mas Deus o amou e vai transformar ele numa grande nação que vai se chamar depois Israel. Ele traz essa aplicação para mostrar agora para Israel, olha, mesmo da forma que vocês estão, eu continuo amando. Só que o povo estava tão cego com a sua vida espiritual, tão afastado do culto legítimo, que não percebeu o amor de Deus a favor dele. Por isso que ele diz, e vocês ainda me perguntam para dizer aonde e como tem nos amado. Aí Deus vai descrever essa situação e coloca bem no finalzinho, né? Eu continuo com os meus olhos atentos para com vocês. Olha, a gente vai ver no decorrer aqui do livro de Malaquias que Deus faz cada questionário, cada pergunta que vai lá no centro da alma e o pessoal não voltava para Deus. Não, e o que admira também é a ousadia deles, né? De Deus dizer, vocês estão me roubando, né? De certa forma, Deus fala diretamente. E eles questionam, te roubando em quê? Né? Então, assim, a ousadia que se teve Deus, ele lá na frente vai falar o tipo de culto que eles estavam oferecendo. Né? E ele fala lá, vocês dão as costas para mim no original. Mas a gente vai chegar lá. Vamos ficar aqui no capítulo 1. Então, se você ler do 1 ao 5, vai tratando essa questão aí da escolha de Deus, do amor de Deus. Mas ele entra aqui no versículo 6, o tipo de sacrifício que Deus não aceita. E aí Deus vai fazer uma comparação de pai e filho. Por exemplo, aí ele diz, ora, o filho deve honrar o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor e mestre, onde está o temor e respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos, vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezam o meu nome. Quem eram os sacerdotes? O sacerdote vai estar responsável ali de levar o povo a ter intimidade com Deus. Né? De estar apresentando a vontade de Deus para o homem e vice-versa. O homem orava, apresentava o sacrifício e aí o sacerdote levava isso diante de Deus e trazia a resposta, e era a pessoa responsável de conduzir o povo na presença. E a gente vê aí que não era uma posição muito fácil de se estar. Não. E também não era uma posição que se deveria estar de qualquer jeito. Também não. Porque ali eles eram o fio condutor, né? A gente vê eles como o fio condutor entre Deus, trazendo para uma representação bem natural nossa. É uma liderança moderna, fio condutor. Um fio condutor entre, digamos assim, o Deus próprio e trazendo para que o povo adorasse a esse Deus. Então, se eles, que eram os que iam trazer essa adoração, que iam trazer essa intimidade com Deus, estavam totalmente destroçados, o que é que eles poderiam reproduzir para o povo? Né? O que é que eles iam trazer para esse povo? Né? Que aí lembra Hebreus, né? Quando fala que o sacrifício de Jesus é definitivo. Sim. Por ele ser o sumo sacerdote. E além dele ser o sumo sacerdote, ele era o próprio sacrifício. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29. E aí Deus, o bom de Deus é o seguinte, que ele mostra, denuncia e diz o porquê. Aí no 7 diz, trazendo comida impura ao meu altar. E ainda assim indagam,
quando de fato estás declarando, mediante vossa atitude, que a mesa do Senhor é sem importância e desprezível. Aí aqui a mesa a gente não pode confundir, gente. Lá no Novo Testamento, a mesa vai ser a Santa Ceia. Sim. Aqui não, aqui é o altar. É o altar onde preparava lá os animais para o holocausto. Os próprios sacerdotes estão desprezando esse momento. Ou seja, desprezando o sacrifício que aplacava a ira de Deus. Então, se o sacerdote não crê mais naquilo, que é o ponto de vínculo para receber o perdão de Deus, como é que o povo ia ser dirigido para uma adoração perfeita? Né? Então, ele vai começar a mostrar. Aí no 8 diz, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado. E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado. Aí aqui vem uma lapada de Deus. Deus vai dizer o seguinte: ora, pega esses presentes aí, esses holocaustos, que tu está dizendo que é oferta para mim. Leva para os teus governantes da terra, para ver se ele aceita. Como se Deus dissesse assim, pega um animal aleijado Isso. ou cego e leva lá para o governante para ver se eles vão receber. Aí ele fala bem claro, né? Teu governante humano, será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá alegria a atender? De jeito nenhum. Olha, aí Deus está apresentando o quê? Vamos entender aqui, pessoal. Se o ser humano, que é o governante, não vai ficar satisfeito com o tipo de presente, quanto mais ele que é santo. E além de tudo, né, pastor? Porque assim, aqueles animais, eles iam servir eles eram sacrificados para retirar o pecado deles. Isso. Então aí eles estavam levando qualquer coisa para Deus para retirar o próprio pecado deles. Então assim, é até assim uma coisa assim, parece até que eles estavam fora de si, né? Para ter atitudes como essas. Mas a gente fica, né? Quando você perde verdade. o seu teor espiritual, Perde a sensibilidade. perde a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade, a gente perde a percepção da presença de Deus. Aí é o que a gente chama de iniquidade, né? Aí quando começa... o pecado ele vira iniquidade. Né? Por exemplo, eles aqui não estavam nem cientes de que estava apresentando algo repugnante para Deus. Foi necessário Deus levantar vários profetas, vai chegar no último profeta, que é Malaquias, do Antigo Testamento, para iniciar o Novo, e Deus começar a apresentar isso aqui. Olha a situação de vocês. Vocês estão com um culto deplorável. Aquilo que é objeto que representa para liberar perdão, vocês estão me dando de qualquer jeito. Então você nem acredita mais no que está fazendo. É aquela oração. Eu vou orar por orar. Mas deixa rolar. Tá entendendo? Verdade. Trazendo para nós. Aí depois o 9, Deus vai dizer, aí agora vocês não me apresentam um culto devido, aí vai suplicar a mim pela bênção? É assim, como eu falei no início, né, antes, né? É bem, né, pesado, né? Confronta. É pesado, é confronto. E assim, à medida que a gente vai lendo, a gente vai se colocando em algumas situações, né? Isso. Quantas vezes que a gente, assim, sobe no altar ou faz alguma coisa para Deus, nem tanto só no altar, porque a gente adora a Deus de diversas formas, né? Com a nossa vida é uma eterna adoração a Deus com todos os nossos atos. E quantas vezes a gente né, já vai fazendo as coisas já de qualquer jeito e Deus ele tá vendo tudo, aí a gente age como se Deus não estivesse vendo nada, né? Como se Deus não visse, isso aqui eu estou fazendo, como se vou dar um jeitinho, né, de fazer, mas Deus está sondando os corações, está vendo tudo. Rapaz, olha, esse período de pandemia serve para muita coisa, né? Com certeza. E a gente no isolamento tem tempo para pensar, para refletir, principalmente Verdade. depois que leva uma palavra desafiadora. Eu acho não, tenho convicção disso. Nossos cultos estavam muito mecânicos. Com certeza. Porque você se acostuma com aquele ritmo. Vamos tirar por nós. Terça, mocidade. Quarta, doutrina. Sexta tem o final do mês tem um culto de oração. Aí lá vem sábado, aí domingo, manhã, tarde. Cheio noite, de atividades. festividades, aí culto aqui. Você entra num ritmo que perde a essência. Sim. Eu vejo assim, Deus, vou dar uma parada aqui. Vocês avaliam o que vocês estão me apresentando e daqui para frente Com certeza. traz algo novo, É verdade. né? Traz algo de sincero. É verdade. E aí ele continua, né?
Rapaz, o 10 aqui eu fiquei chocado quando eu estava estudando. A gente já leu isso aqui várias vezes, tá? Mas quando você para assim para trazer uma palavra assim com mais detalhes, eu fiquei imaginando como é que Deus não estava se sentindo quando dá essa palavra aqui no versículo 10. Ó. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo. Rapaz, o que é que Deus está dizendo? Ó? É melhor fechar o templo do que estar com esse culto desprezível. E com outras palavras também, é como se Deus dissesse, eu não preciso de nada disso aí. Não preciso de nada, fecha tudo, para tudo, porque eu não preciso de nada disso. Ele não precisa, né? Porque ele é detentor de toda a glória e ele não precisa de nada. Somos nós que precisamos fazer, né? Nós precisamos, como seres humanos, fazer a adoração, fazer o culto a Deus, porque somos dependentes dele. Né? Então, assim, é forte essa palavra demais. Viu? E aí traz o que a mente, a nossa, né? O nosso coração. Que quando Deus fala aqui, ó, o fogo do meu altar não precisa acender não, que é inútil, porque é que vocês estão me apresentando, eu não tenho prazer. Tá entendendo? Eu não tenho prazer. E aí o pessoal quer enfeitar o culto com adereços, e Deus só quer o coração. Exatamente. É aquela questão. Certa vez eu acho que eu não sei, eu não me recordo agora ao certo se foi uma pregação de alguém ou se foi em algum livro que eu li, que o autor ou quem estava falando disse o seguinte, que às vezes a performance pode ser belíssima, Sim. Mas a essência é uma negação. E a gente estava perdendo isso. A performance linda, você é aquela coisa, né, pastor? O que impressiona os homens não impressiona Deus. Não impressiona Deus. O que impressiona a Deus, o que é que atrai o coração de Deus? É um coração humilde, um coração contrito. É isso que atrai o coração de Deus. Né? O amor de Deus deixa a gente tão confundido que a gente não consegue entender como é que Deus escolhe pessoas que diante da sociedade não vale nada. É o desprezível. É o desprezível. Né? Então Deus escolhe esse, por causa do coração que a pessoa tem. Davi estava lá jogado, Sim. Chegou lá os cabras mais fortes, mais bonitos, Samuel quase que... E Deus, não é esse que eu quero não, tem mais um. Aí você tira, Deus foi lá e quem foi Davi, né? Aí Samuel, porque Deus escolhe, sonda de acordo com o coração. Para nós hoje é a mesma coisa, gente. Não adianta apresentar os adereços do culto. E eu não estou falando culto na igreja, não. Eu estou falando culto pessoal mesmo. Sim. Porque às vezes eu me apresento com tanto palavreado, com tanta coisa diante de Deus. Com tanta eloquência, né? Aí Davi vai ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele abriu o coração para Deus. Deus, eu estou triste, eu estou alegre. Deus, eu pequei, o pecado foi esse. A sinceridade, né? Isso. Ele sabia o Deus que tinha. E isso está Exatamente. faltando. Aí aqui, Deus, rapaz, quando ele fala aqui, ó, fecha a porta que é melhor do tempo, porque não tem, o culto de vocês está desprezível. E aí, quando ele chega no 11, olha, do Oriente ao Ocidente tem sempre que me adore com sinceridade. Puxa vida, né? Vocês são a nação escolhida, que eu escolhi para andar no meio de vós, mas vocês sempre escolheram a idolatria. Mas se preocupe não, há quem sempre me adore. Eu anotei aqui, de lado, o seguinte, não é? Há sempre quem adore em espírito e em verdade. É verdade. Não é? Por quê? Verdade. Porque não adianta. Deus sonda os corações. Os corações. Eu estou com essa frase, não abro mão. Amém. Não É é? isso mesmo. Deus sonda os corações. Não adianta, a capa, não adianta a performance, porque Deus ele está olhando os nossos corações a todo tempo, né? Ele é o que importa para ele, é o nosso coração. Na verdade, ele não está interessado nas coisas que a gente faz. Ele está interessado como a gente faz. Isso. E às vezes eu quero me encher de atividades, achando que estou Aí fazendo acaba para Deus. entrando no legalismo. E achando que estou fazendo para Deus, né? Mas não estou. E aí, vê, lá no 13, ele vai dizer: e ainda murmureis, que canseira, e zombais do cerimonial, acusa o Senhor dos exércitos. Quando trazeis como oferta animais roubados, aleijados e doentes, e ofereceis isso em sacrifício, imagina mesmo que eu deveria aceitá-lo de suas mãos? Questiona o Senhor.
Quando ele fala aqui, zombar do cerimonial, ele está falando o quê? Vocês mesmos estão zombando do culto que me apresenta. Ou seja, a turma estava perdida no caminho da adoração. Meu Deus. E estava entrando no altar sem saber para quem ia oferecer. O que estava oferecendo sem nenhuma valia, porque fugia lá as regras sanitárias que está em Levítico e tal, ensinando lá o tipo de oferta. E o mais, isso vai trazer várias gravidades em escala. Porque se eu trago uma oferta ruim na época, o próprio sacerdote ia passar por dificuldade, que dependia de uma parte daquela oferta. Sim. O templo ia passar por uma dificuldade. Veja o quanto nossa má adoração traz consequências ruins. Né? Então ele fala aqui, ó, vocês questionam, mas não tem que apresentar para mim não, vocês estão perdidos. E eu coloquei aqui a negligência no culto prestado. Para nós hoje, gente, é a mesma coisa. O que é que eu tenho apresentado a Deus? O que é que eu tenho feito? Porque aqueles barganhavam. Eu dou o meu holocausto, eu apresento o meu sacrifício e vou receber o perdão de Deus e as bênçãos na agricultura, na Eles minha ficavam vida. na expectativa. Na expectativa. De receber as bênçãos, sendo que o que eles estavam fazendo, na verdade, não estava, né? No 9 eles dizem, né? Esperando a minha graça, o meu favor, com esse tipo de culto. E hoje, como é que a gente pode ver isso aí? Porque eu não posso buscar a Deus em objetivo do que Ele pode fazer para mim. Eu tenho que buscar a Deus pelo que Ele é. Exatamente. E para eu entender quem Ele é, eu tenho que saber quem sou eu nele. Exatamente. Se eu entendo que eu sou filho, eu não vou chegar pedindo. Porque, na verdade, isso é a mentalidade de um escravo, né? É. A mentalidade de um escravo. Que ainda está lá preso numa regra, numa lei, num dogma que ele não deixou. Meu fardo é leve. Exatamente. Né? Suave. O jugo suave. E quem é filho entende isso aí. Entende. Vocês que passaram pelo simpósio estão entendendo, né? Pelo acampamento. Acampamento, perdão, misturei aqui as atividades. Deu um nó agora. Pelo acampamento. Nós somos filhos. Quem é filho entende essa identidade com o pai. Então, quando eu me aproximo para adorar, quando eu me aproximo para estar com meu pai, eu tenho que entender que ele é meu pai. Eu não preciso estar pedindo. E o que é que eu tenho para oferecer? A minha vida. Às vezes em oração eu digo, meu Deus, eu só tenho isso aqui, a minha vida. E mesmo assim eu preciso da tua ajuda. Tem misericórdia de mim. Davi fazia muito isso, né? É uma maravilha entender o amor de Deus. Amém. Glórias a Deus. Vamos dar continuidade, né? O capítulo 2. Tem um monte de advertência aqui que a gente vai ter que pontuar algumas coisas, porque tem muita coisa relevante e a gente não pode deixar passar. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Né? Deus está chamando eles para a adoração verdadeira, né? Chamando eles para a retidão, chamando eles de volta para o caminho que eles nunca deveriam ter saído, porque senão cairia a maldição sobre eles, né? Eis que vos reprovei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Esse aí Forte, é a reprovação total agora do culto. Deus, ele está dizendo que vai pegar os excrementos, as vísceras, né, pastor? As vísceras, as fezes dos animais. As fezes dos animais, e vai esfregar na cara deles. A minha linguagem vai dizer assim, ó, e vos lançarei, no final, vos lançarei fora da minha presença juntamente com o esterco dos vossos sacrifícios em vossas caras. Ou seja,
não igualou a nada o culto que Nada. estava oferecendo. Nada vezes nada. E digo, vou jogar no vosso rosto. Ou seja, não quero, não serve para mim, não dá para mim. É Deus dizendo para ele. É como a gente estava conversando nos bastidores, né, antes de começarmos aqui, né, nesse momento, que eu lembrei, né, pastor, de Caim e Abel, né? Sim, Aqui, a oferta que Caim foi levar para Deus e a oferta que Abel foi levar para Deus, né? Então, assim, Deus, ele estava olhando ali a intenção do coração de cada um, né? É. E Abel, ele foi sincero no que ele estava oferecendo para Deus e Deus o abençoou. E Caim não, né? Caim teve a reprovação de Deus. E dali já tem, no decorrer da história, você já sabe o que aconteceu, né? Em que um mata o outro por conta disso, né? E a gente vê o quanto Deus está interessado em como a gente faz as coisas, né? sim. E essa situação aí de Abel e Caim, quando você lê o texto lá, você vê bem que o Caim pega qualquer coisa para levar para Deus. Não tem aquela preocupação de pegar o melhor. Não foi a questão de ser agricultura. Foi como ele pegou, o que estava motivando. Abel não, pega a primazia, né? O texto deixa bem claro, ele pegou o melhor. Então, aplicando para nós hoje, e essa questão desse versículo 3 aqui, é a mesma coisa. O que é que temos oferecido ao Senhor? Às vezes a gente pensa que oferecer o melhor para Deus é pegar a melhor roupa e ir para o culto. Sim. Quando o nosso irmão do lado mal tem um calçado, né? Tá visionando o melhor carro. Olha, pessoal, passou disso, sabe? É essência, é o coração. Eu volto a dizer aquela minha frase: Deus, ele olha para o coração. Um exemplo bem claro aqui. Não adiantava de nada do culto. Olha que ele tá repreendendo os camaradas que era para fazer a coisa acontecer, os sacerdotes. Exatamente. Hoje os ministros da palavra, Né? Aplicando os ministros da palavra. Então vamos lá. Vamos. O 3. Eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei. Eita, tô lendo de novo, né? Excremento ao vosso rosto. Agora é uma coisa aqui que eu esqueci de falar, né? Na pontuação desse versículo. Ele diz que vai reprovar a descendência, né? Então, daqueles sacerdotes, os descendentes daqueles sacerdotes, por fim, né? A partir dali, daquele momento em que eles não se arrependessem, se eles continuassem da mesma forma, a descendência seria reprovada também. Então, isso nos leva a uma reflexão, né? E que os nossos atos, a forma que a gente adora é reproduzida na nossa descendência, né? Nos nossos filhos, né? Nós somos exemplos, né? Exemplos. Eles copiam, né? não Então, tem como. A gente não tem como, vamos supor, colocar um exemplo bem normal do cotidiano. Digamos, eu faço parte da igreja, faço parte das atividades da igreja, faço inúmeras coisas, mas dentro de casa, digamos, tem um mau exemplo, né? Um mau comportamento. Então, assim, os filhos copiam os pais, né? Nós somos um reflexo para eles, né? Nós somos o espelho. Então, quando eles crescerem e começarem a entender as coisas de uma ótica mais madura, então eles vão começar a questionar, né? Sim, qual a diferença, né? O que é que eles estão fazendo, né? Por que lá eles são totalmente dedicados, aqui de repente não são, né? Existem vários questionamentos, N questionamentos que vão a partir do nosso exemplo, né? Vão partir do nosso exemplo, né? E aqui Deus ele está deixando claro, né? Que a nossa descendência ela vai ser amaldiçoada também por conta dos nossos maus atos. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Esse Levi aqui a quem Deus se refere, né? Deus lá, quando houve a divisão das tribos, teve a tribo de Levi, que foi separada justamente para a adoração e para o trabalho dentro do templo, né? E esse Levi, na época, essa tribo,
no caso, os primeiros, né, os que estavam lá, os que foram chamados para essa aliança com Deus, fizeram tudo corretamente, né? E Deus ele está usando aqui como exemplo. Depois, no decorrer da história, eles também se desviaram, né, pastor? A história de Israel é assim, né? A história de Israel é assim, entre altos e baixos. Mas ele toma como exemplo Levi, que foi o primeiro que ele chamou, né, que no caso o levita, para poder fazer o trabalho dentro do templo e fazer tudo como Deus ele esperava que fosse. Sim. Minha aliança com ele foi de vida e paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Né? Com temor e tremor, ele obedeceu às leis do Senhor. Ele fez o que Deus ele desejava que o povo fizesse, né? No caso, o que os levitas, fizessem naquele tempo. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Então, assim, era um exemplo de integridade, de adoração, né? De uma adoração verdadeira, de cuidado, de zelo, de tanta coisa, né? Porque Deus está usando o nome dele como um exemplo, né? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. É o que a gente tocou aqui anteriormente, no capítulo 1, em algum trecho que o Senhor falou sobre isso, né? Como é a carga da responsabilidade de um sacerdote, né? De um ministro, de um pregador, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher de Deus que vai instruir o povo. Né? É justamente aquele versículo que nos diz que a quem muito é dado, muito é requerido, né? Então, assim, não é fácil ser um ministro da palavra, não é fácil ser um pregador do evangelho, porque antes de tudo, antes de ser um pregador, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter uma vida de adoração, né? A nossa vida ela tem que ser exemplo para os outros, né? Nós que somos, no caso assim, o canal precisa ser um canal limpo, um canal puro, para que a adoração chegue verdadeiramente nos corações, né? Seja derramado nos corações de forma pura. Mas vós, o 8, né? Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Além de serem corrompidos, além de estar fazendo tudo errado, além de fazer tudo que não era de agrado de Deus, eles ainda estavam conduzindo as pessoas a fazerem tudo errado, né? Então, assim, quanta carga de responsabilidade havia sobre os ombros desses homens, né? E quantos inocentes foram conduzidos ao erro, foram fadados ao erro por conta do mau exemplo desses sacerdotes, né? Tem alguma coisa a ver com a época de hoje, né? Tudo a ver, né? Pessoas que têm a responsabilidade de conduzir o povo numa adoração respeitosa, um evangelho puro e simples, né? A palavra pura e simples, e temos visto aí pessoas que estão conduzindo as outras pessoas que são inocentes em determinadas situações para uma adoração de fachada, para uma adoração de amuleto, que eu chamo de adoração de amuleto, para pedir a Deus só a graça e o milagre, mas não tem uma responsabilidade para com esse Deus, tipo, me converter, mudar minhas atitudes, Sim. Pedir o maior milagre que é a da salvação. Sim. Mas não, eu barganho com ele por um bem material, por um acréscimo de salário, por uma melhor casa, e Deus não está preocupado com isso. O próprio Jesus vai dizer lá, olha, se preocupa, observa, tem como objetivo de vida primeiro o reino dos céus, o meu reino. Qual é o reino dele? Prioridade, os necessitados, matar a fome, né? E ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas? Os bens necessários para a nossa existência. Hoje em dia, isso aí, esses sacerdotes, na maioria das vezes, têm deturpado o povo. Vamos trazer uma linha bem característica do tempo que a gente está vivendo, que é a teologia da prosperidade, né? Sim. Os que adotam que adotam esse tipo de teologia
para conduzir o povo de que o que vale é ter, né? Levar o povo a uma adoração errada, né? E que assim, que na verdade não é o que Deus está preocupado. Deus não tá esperando que o seu povo esteja preocupado com essas questões. Não que as questões materiais sejam pecado, né? Não é de forma nenhuma. O princípio de tudo é o quê? Tu tá na igreja, tu tá ali trabalhando para Deus, você tá ali adorando a Deus com qual objetivo? Qual é o objetivo que você tá ali? Você tá com o objetivo dos milagres, de ter os milagres, de ter uma vida próspera, ou você tá ali com o coração sincero, com o coração rasgado para adorar a Deus verdadeiramente? E tem mais, as bênçãos materiais que Deus nos dá, até essas bênçãos ele dá com o objetivo de ajudar o outro. Sim. De repartir. E não de agariar cada vez mais, não. Exatamente. Não. Se a gente olhar durante toda a trajetória da Bíblia, Deus nunca fez nada em um homem no particular, só no particular. Ele fez no particular, mas para abençoar um coletivo. Sim. Sempre foi assim. Ele fez em alguém para abençoar uma nação, para abençoar um povo. Não é, pastor? Né? Sempre foi assim, sempre foi assim. O maior exemplo é Jesus. Sim. Não quero nem falar da vinda dele, vindo dessa terra baixa, não. Eu quero falar na oração que ele ensina. Se você observar lá, tudo é nós. Nós. O pão nosso. Então né? Ele faz em nós isso. Para abençoar muitos. Por exemplo, ele lhe resgatou, né? Um dia ele resgatou para que hoje o Senhor pudesse abençoar um povo. Somos nós atualmente. Geracional. Exatamente. Aprendi a palavra. Aprendeu. Vai chegar lá. Então vamos lá. Versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Aqui Deus já começa a falar da questão dos casamentos, que eu falei no início, né, sobre os casamentos com as mulheres idólatras, né, com as mulheres que vinham de outro povo. É chamado de casamentos mistos. Casamentos mistos, justamente. Porque Deus aqui estabeleceu que eles tivessem essa aliança com esse povo, né, que eles se casassem, que eles estabelecessem aliança com o povo deles, não com mulheres de outro lugar. Porque era uma porta aberta para a idolatria. Vinha deuses estranhos, tal, chamado Deus dos lares. Existia essa questão dos deuses domésticos. Eu até, nos estudos que eu estava fazendo, eu vi uma parte que o autor do livro dizia o seguinte, parece que eles não entendiam que a doença é mais contagiosa do que a saúde. Uhum. Entendeu? Trazendo assim em miúdos, trocando em miúdos, era um povo que estava trazendo algo ruim, né, que com certeza ia corromper. Um exemplo disso é Salomão, né? Seus casamentos políticos. Exatamente. Né? No final, a idolatria em Israel. Começou perfeitamente, foi ali, levantou o templo, fez tudo que era para que era do agrado de Deus, e depois ali se corrompeu justamente por conta dessas alianças erradas. Então, tem uma frase que eu falava muito ela, sabe? Agora eu lembrei, veio na minha mente. Alianças erradas comprometem destinos. Não é verdade? Uma aliança errada que eu faça vai comprometer meu destino. E trazendo a aliança como pacto, né? Sim. Aliança como um compromisso, como o voto um ao outro. Né? E a gente tem alianças erradas, a gente pode ter alianças erradas com pessoas e com coisas também. Essa é a frase de hoje, né? A frase semana passada foi... A profundidade na simplicidade. A frase de hoje é... Alianças erradas corrompem o destino. Foi o que eu falei? O futuro foi coisa desse tipo. Alianças erradas destroem os destinos. Pronto. Aí tem que Alianças gravar. Alianças erradas destroem os destinos. Já dá uma capa de outro livro, mas tudo bem. Vamos lá, prosseguir. O Senhor
o 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. O Senhor pontuou isso no capítulo 1, né? Que ele fala que ali o povo estava suplicando para que o Senhor viesse e trouxesse as bênçãos, mas já não adiantava mais de nada, né? O culto estava vazio, a vida estava distante, né? E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqui ele está pontuando a questão do divórcio, né? Ele está trazendo essa questão que ele, nessa época, ele abominava o divórcio. Não fez o Senhor o mesmo que, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Né? Então, assim, o povo estava totalmente corrompido, né, em todas as áreas da vida deles. E em todos os aspectos estava tudo perdido, né? Tudo destroçado, porque é como eu até falei aqui também no início. Quando a gente não tem uma adoração na horizontal, na vertical, a gente jamais vai poder ter uma adoração leal na horizontal. Né? Se a gente não tem essa adoração na vertical, a gente não vai ter ela na horizontal. Né? É como Deus até fala na sua palavra. Se eu digo que amo a Deus e odeio o meu irmão, então eu não amo a Deus. Está indo na contramão. Porque se eu digo que amo a Deus, que eu não posso ver, e odeio o meu irmão, então eu não amo a Deus. E que ambos têm a imagem de Deus. Né? Ambos têm a imagem de Deus. Não tem como fazer isso diferente. Né? Então, eles não poderiam dizer que estavam adorando a Deus, que estavam cultuando a Deus, que estavam oferecendo tudo a Deus, se eles estavam fazendo tudo errado. Né? E aí vai terminar o 2 com esse 17 aí, que diz, Deus fala, por fiéis que tendes irritado o nosso Deus com vossas palavras, e ainda questionas. Ora, quando dizes que todo aquele que pratica o mal acaba passando por bom aos olhos do Senhor, e que é justamente da má pessoa que Deus se agrada mais, e ainda tens coragem de indagar onde está o Deus do direito e da justiça. O que ele está dizendo aqui? Eles estão dizendo que Deus abençoa mais as pessoas que praticam o mal, a maldade, a injustiça. Aí eles estão dizendo lá, ó, para que a gente andar direito? Para que a gente ofertar direito se Deus ama mais quem é mal? Olha as outras nações prosperando e a gente que se diz nação santa passando por tudo isso. Só que eles não entendiam que não é a questão das outras nações estar bem, que significa que estão bem diante de Deus. A questão é que eles não estavam bem diante de Deus, como nação escolhida. E às vezes a gente quer comparar, trazendo para nós hoje. A gente quer comparar muito nossas vidas com aqueles que se dizem declarados não cristãos. Porque o não cristão é abençoado, tem isso, tem aquilo, e a gente vive na igreja e tal. Aí é que está a diferença. Talvez o não cristão não esteja dentro da igreja, mas tem um coração sincero diante de Deus. Não é? Às vezes eu converso com pessoas que se dizem ateu e têm uma postura mais ética do que muitos que se dizem cristão. O seu posicionamento. Sabemos que isso não leva ninguém ao céu. Sim. Né? Ser uma pessoa criteriosa, ética, isso não leva ninguém ao céu. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a complicação está o coração da pessoa, como é que eu estou ofertando, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, como é que eu estou distribuindo isso. Aí aqui ele diz, faz a comparação, se o outro lá vive na maldade, está sendo abençoado, então Deus ama a injustiça. Então Deus aqui se aborrece com isso. Não, eu sou Deus justo. Eles tentam justificar os erros dele, dizendo que Deus era injusto. Vê que ousadia.
é bem parecido hoje com certas teologias novas, né? Que eu não quero aqui entrar nesse mérito, mas porque no Antigo Testamento Deus era de guerra, porque no Antigo Testamento Deus permitia matança, porque Deus, aí agora aparece Jesus, o Deus do amor, tal. Desculpa para não se render à soberania de Deus, né? Porque de Gênesis a Apocalipse ele é o Senhor. Não tem como mudar isso não. E nós vamos entrar no 3 com a perspectiva da proclamação da vinda do Senhor, né? E o 3 ele vai trabalhar as questões bem interessantes. Eu quero fazer essa pergunta que ele diz assim, que ele aponta para João Batista, né? Aqui, né? Eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa. Aqui ele está falando de João Batista. Se você ler Mateus 3, fala sobre isso. Se você for ler Lucas, vai falar sobre isso. Que é quem? O primo de Jesus Cristo, né? 6 meses antes ele chega e vai apresentar raça de víboras, né? Se convertam, se arrependem do mau caminho, tal. Está falando do João Batista e mais uma vez João Batista é apresentado, né? Sim. Sempre está aqui. E na segunda parte ele fala aqui, ó, e então de repente o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais ou amais, virá para o seu templo. E ele certamente vem, anuncia o Senhor dos Exércitos. Quem é? Jesus Cristo. Porque todo o livro da Bíblia vai apontar para Jesus. E aqui é bem claro aqui, né? Na verdade, todo o Antigo Testamento já aponta para Jesus, né? Como dizia um professor nosso que agora está na glória, o Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo aponta, ó, ele já veio, mas vai voltar. Amém. Né? Pronto. Então, o 3, ele, de início, ele mostra essa profecia, né? Que vai vir um que vai clamar antes do Messias. Mas aí, ele vai também entrar numa questão muito polêmica. Que vai lá no 6, vai dizer assim: em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, os filhos de Jacó, ou Israel, não sois completamente destruídos. Vê bem, Vã. Aí a gente tratando aqui de questão de adoração, de oferta, e aí o profeta não vai deixar de falar da questão de oferta deles na questão financeira mesmo. Porque ele diz aqui, ó, a partir do 7, aí lá no finalzinho diz: todavia me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Isso é o povo perguntando a Deus, né? Aí Deus ele ainda continua: pode um ser humano roubar algo de Deus? Isso é a nação, sacerdote, tal, o pessoal perguntando a Deus. Aí Deus vai lá e diz: no entanto, estás me roubando, e ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, da adoração, da apresentação dos holocaustos, de sacrifícios, ainda faltava a fidelidade nos dízimos e oferta. É um tema polêmico isso aqui. Se a gente for para os meus acadêmicos, tem lá os dois times, né? Aqueles que defendem o dízimo para hoje, aqueles que dizem que ficou para a lei. Eu não vou adentrar nos termos de briga teológica, mas eu queria só deixar a conclusão de que quem entende o perdão que recebeu de Deus na pessoa de Jesus Cristo vai entender que o dízimo, a oferta hoje, auxilia a você ganhar campos missionários, Sim, a claro. você fazer uma ação social, Sim. a você ver pessoas que se dedicam, né, a abrir mão de tudo aquilo ali para estar trabalhando, como nós chamamos, no reino de Deus, na obra. Então, eu mesmo não vejo nenhum problema do dízimo e oferta para hoje. Sim. Desde que não seja barganha. Sim, exatamente. Porque aqui era barganha. E chegou um período que nem de barganha se via mais. O pessoal hoje quer definir dízimo como amuleto. Eu canso de ouvir isso. Vou dar meu dízimo, porque senão Deus não me abençoa. Barganhou, aí perdeu o efeito. É gratidão. Sim, com Não coração grato. E isso nem é mais 10%,
nem é mais 5%. É aquilo com que teu coração está alegre e está disposto. Está lá Sim, Paulo falando sim. sobre isso. Exatamente. E aí Deus ama quem dá com Alegria. e não por obrigação. Amém. Então se quem vai ouvir, está ouvindo, dá por obrigação, está perdendo Tá tempo. perdendo tempo. Tem que ser por amor, dedicação e reconhecimento de quem é Deus para nós. Eu tenho uma questão do resultado da graça. Se eu entendo o quanto a graça me alcançou, de onde me tirou, então eu tenho um coração grato de estar disponível para doar não apenas dízimo e oferta pelo o fator numérico 10%, mas aquilo que vem no meu coração. Amém. Porque eu aprendi com um pastor amigo meu o seguinte: às vezes nós damos 10%, mas o coração só quer dar 1%. Ixi. Melhor que desse 1% do que os 10% com falsidade. Lembrei da oferta da viúva. Pronto, ali é exemplo mais forte do que aquele não tem. E quem é que estava observando? Jesus. Pelos humanos, os ricos estavam dando a melhor oferta, né? Não, ela Exatamente. deu tudo que tinha, era o sustento dela. Amém. Mas ela deu por quê? Barganhando não. Não. Coração grato. Coração grato. Por isso que eu digo, gratidão responde isso aqui. Vamos adiantar? Amém. E lá no 13, no finalzinho do 13, te diz lá: e ainda ouso indagar o que temos falado contra ti. E aí Deus vai respondendo, né? Por exemplo, no 15, por causa disso estamos achando que os arrogantes é que são felizes. Aquela indagação do início lá da metade do 2. Deus está dizendo assim: vocês estão falando mal de mim. Estão dizendo que eu ando injustamente, que eu abençoo aqueles que fazem o mal. Mas se a gente parar para analisar, que ousadia, né? Eram. O camarada dizer que Deus é injusto, Aham. que Deus é a própria justiça e Deus é injusto. E eles sabem disso, né? Que o nome de Deus, alguns nomes que eles davam a Deus, um deles era o Senhor da Justiça, né? Que é o Sabaó, né? O Deus da Justiça. Então, Tekenu, na verdade, era Deus da Justiça. Aí Deus vai e começa a olhar o seguinte: essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Eles argumentando, dizendo que aqueles que não seguem os preceitos de Deus seguem ilesas, ou seja, sem ter punição, quando na verdade não é assim. E o que é que a gente aprende aqui? Aquela famosa lei da semente, né? Eu vou colher o que planto. Se o cara está plantando justiça, ele vai colher Justiça. Se está plantando injustiça, no tempo certo ele colhe. É verdade. Nem precisa estar chamando Deus para entrar em ação. No tempo certo isso acontece. E para terminar isso aqui, ele vai dizer 16: então aconteceu que aqueles que ainda temiam a Deus, conversaram um com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos no livro da vida, ou no livro de Deus, dos que amavam com reverência a Deus, como memorial acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Ou seja, sempre tem aquele povo que tem um coração sincero para Deus e para as coisas de Deus. Aí vem: então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o injusto, que a gente estava conversando. Sim. A diferença está aí, é um coração grato a Deus, um coração que reconhece que é Deus. E aí vem o famoso capítulo 4, né? Que é messiânico. Messiânico, totalmente, né? Vamos lá, né? Dar continuidade e partir para a conclusão. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Deus ia cortar tudo. Então, nesse dia, eles iam ver realmente a diferença entre o justo e o injusto, quando o Senhor vier. Trigo e joio. Exatamente. Né? Exatamente. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Jesus Cristo. Jesus. Trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei
diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias. E aqui é justamente aquela parte onde ele está dizendo, vos enviarei. Ele está falando de João Batista. Mas aqui o entendimento desse versículo é que ele vai enviar João Batista, mas com o mesmo espírito de Elias, né? Com o espírito aquele espírito de ousadia que ele está falando. Para o né? pessoal não se confundir pensando que é o profeta Elias, Não. que nessa altura aqui já está morto. Já está morto. Né? Justamente ele vem com a intrepidez que Elias Perdão, tinha. só corrigindo, né? Elias morreu. Mas o sentido aqui é justamente aquele espírito ousado de Elias, quando ele vai enfrentar o quê? 400 profetas de Baal, bate de frente mesmo com as autoridades da época. Exatamente. Rapaz, aquela frase de Elias, eu vou passar a bola para ti, quando Acabe faz, és tu, perturbador de Israel, ele olha para o rei, rapaz, era o rei, é a mesma coisa que apontar hoje para o presidente da nação, eu não, mas tu e a tua casa, ou seja, apontou para ele e a descendência dele como perturbador de Israel. É muita ousadia. Ousadia porque ele sabia quem pertencia. Pronto. Porque quando a gente sabe a quem pertence, quando a gente reconhece a nossa identidade, a gente é ousado mesmo, porque Deus nos deu o espírito de ousadia. Foi o que João Batista fez. Não é verdade? Abriu mão do templo, não foi lá para a corja dos sacerdotes da época, que era tudo corrompido, sobe numa pedra, veste uma roupa diferente, não foi com muita goga, botou uma roupa de pele de animal, subiu na pedra e disse, raça de víboras, se converta porque é chegado o rei dos céus. Porque esse espírito, o Espírito Santo que Deus nos dá, ele é um espírito ousado. É de confronto. De confronto. Então, assim, muita gente às vezes pode olhar para certas atitudes, né, de pessoas que sabem quem são. Porque, olha, se tem uma coisa que ninguém arranca, é a sua identidade. Se você sabe quem é, se você sabe a quem você pertence, se você sabe o que você veio fazer, se você sabe verdadeiramente aquilo, e quem lhe disse, né? Que é o mais importante, quem lhe disse isso, quem lhe colocou isso sobre a sua vida, ninguém tira essa convicção de você. Ninguém tira essa convicção do seu coração. E vou dizer mais, mas não, só complementando, né? Você, depois que entende quem é você em Deus, sim, você, depois que compreende a sua identidade, ele te dá uma visão, uma missão diferenciada dos demais. Aí você é acusado, você é ridicularizado, é chamado de doido. E no começo eu ficava preocupado com isso. Rapaz, eu acho que eu sou doido mesmo. Mas a gente se preocupa porque assim, a gente foi criado numa cultura assim, de sempre olhar para o que as pessoas estão pensando ao nosso respeito. Né? A gente foi criado assim, dessa forma, mas o que fulano, o que ciclano vai pensar? Se a gente for parar para analisar, Jesus, o próprio Jesus, ele foi rejeitado. Ele veio para os que eram seus, que eram os judeus, e os judeus o rejeitaram. E isso não impediu ele, porque se ele era 100% Deus, mas era 100% homem, ele poderia dizer, poxa vida, eu vim para os que eram meus e os meus não receberam, e ele ia deixar de cumprir o propósito, ia deixar de cumprir a promessa. Rapaz, a própria disso. Família. A própria família, só exatamente. vai se converter depois que ele ressuscita. Então isso aí a gente tira uma lição, né? Não importa o que Deus, não importa, aliás, o que as pessoas pensam ao nosso respeito. O que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. E isso é libertador, minha gente. Quando a gente consegue enxergar isso dessa maneira, a gente consegue andar em liberdade. E isso é muito sério, porque eu vejo muita gente escravizada. Presas. Escravizada pela opinião alheia. Né? Porque a gente vive... Eu acho que eu li em algum lugar que dizia que se a gente vive dessa maneira, a gente vive com uma coleira em nosso pescoço. Se a gente vive preso às opiniões alheias, na verdade, a gente vive com uma coleira no nosso pescoço. Então, a gente com uma coleira no pescoço, a gente vai para onde as opiniões estão nos levando. Isso é muito forte, porque a gente deixa de viver o propósito de Deus para viver em função do outro, para viver em função do que o outro pensa ao meu respeito. Isso é inadmissível, assim, para um filho de Deus, para quem sabe quem é em Deus. Vá em frente, meu irmão.
Se Deus lhe mandou fazer algo, se você tem a convicção de que é Deus que está falando, que é Deus que está mandando, vá. Vá em frente, sem olhar para trás, sem olhar para um lado, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Vá em frente. Vá em frente sem medo de errar. Olhe, uma ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Se foi Deus que falou, com certeza você vai ter a convicção no seu coração e ninguém tira isso de você. Aí, essa questão da voz, Nick dá um exemplo. Nick dá exemplo que ele está com as filhas e família e a esposa no shopping. Eles sentam e ele vai ter que falar com alguém e tal. E quando ele tá chegando, falando no telefone, a menina mais nova dele, sentada com a mãe, então para e capta a voz do pai em meia multidão do shopping. Eu já né? vi ele Som ligado, tudo mais tal. Sim. Aí ele chega e ela faz, papai, eu ouvi a sua voz. Ele me disse, como? Que eu tava tão distante, tanto barulho. Mas eu conheço a sua voz. Aí ele aplica. Quem é filho conhece a voz do pai. E eu digo mais, a gente conhece a voz e conhece os passos do pai. Uhum. Porque eu lembro muito bem, me recordo, como se fosse agora, que eu reconhecia quando meu pai estava chegando em casa do trabalho, só pelo o barulho da chave, só pelo jeito de que tinha uma pessoa chegando, eu reconhecia. Pai chegou. Né? Então, assim, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente reconhece a voz dele em qualquer lugar. Em meio a uma multidão, se Deus falar, a gente vai reconhecer. Né? Porque a gente sabe, a gente tem intimidade, a gente conhece as características, não é? Porque a gente tem a confirmação no nosso íntimo. E ele pode chegar com amigos, mas você sabe que seu pai está ali. Sabe que o pai está ali, exatamente. Pronto, então quem é filho identifica a voz do pai mesmo em meio à multidão. Tem um testemunho bem lindo mesmo, que eu acredito que até ela já falou lá na igreja, de Abiga. Né? A Abiga disse certa vez que passou um tempo longe dos caminhos do Senhor, né? E ela estava em um determinado local que, tipo assim, não era lembro. Lembra? Eu tô falando aqui, eu tô expondo o que ela falou, contou. Porque ela já contou para vocês, contou, né? Lembro. Porque ela já falou, eu acredito que foi em algum TCC, eu não lembro. Foi de como ela voltou. De como ela voltou. Acho que foi testemunho que edificam. Eu acho que foi num TCC que ela falou que tava, eu acho que foi no Carnaval, tava no Recife Antigo. Isso mesmo. E ela tava lá, e lá ela ouviu a voz de Deus, o que você está fazendo aí? Né? Então ela ali no meio daquela multidão, tipo assim, naquele lugar, mas Deus foi ao encontro dela. Porque é assim que Deus faz conosco. Uhum. Ele vai ao nosso encontro, independente de onde a gente esteja. Porque não há limites para Deus. Não há limites, não há lugar quando Ele quer achar um filho dele. Quando Ele quer encontrar um filho dele. Não é? Você vê pelo primeiro capítulo de Malaquias. Ele vai revelando logo o amor dele. Eu poderia ter escolhido Esaú por causa da promessa do primogenitura. Mas eu escolhi Jacó, mesmo todo errado, usurpador, enganador. Mas eu escolhi Jacó, ou seja, escolhi Israel. Para nós é a mesma coisa, não importa o histórico. Não importa. O histórico negativo. Não importa aonde você esteja. E eu estou lendo um livro, né, muito bom também, que é até do Nick Billman, né, que o senhor falou aí, citou ele. E ele fala lá um testemunho, ele conta um trecho que o irmão dele usava drogas. E o irmão dele, usuário de drogas, e o pai dele olhava para o filho e tratava ele com todo o amor, né? Sempre tratando ele com amor, sempre tratando ele com amor. E certa feita, né, esse filho, esse irmão dele, né, chega em casa e tá com uma tatuagem nas costas. E o diabo fala no ouvido do pai dele, né? Marquei seu filho. Ele disse que conta no testemunho que o pai dele disse que escutou audivelmente a voz do diabo: eu marquei seu filho. E audivelmente também ele escutou a voz do Senhor dizer: mas eu marquei primeiro. É bonito, não? Coisa mais linda. Coisa linda assim. Ele marcou primeiro, então Deus chegou primeiro. Né? Deus não se decepciona com as nossas atitudes, porque Ele escreveu tudo, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Então, assim, não há nada que eu faça que Deus venha se surpreender, porque Ele já viu tudo. Não é verdade? Então, tudo está diante dele. Tudo está diante dele. Então, Deus chegou primeiro. O Senhor chegou primeiro na nossa vida, não importa o nosso histórico, Ele chegou primeiro.
Amém? Então vamos concluir aqui. A gente chegou aqui na parte onde ele fala justamente de João Batista, né, apontando para João Batista, fazendo referência a Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é a segunda vinda de Cristo, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui vai haver uma conversão das gerações, né? Das gerações. Eu estive conversando com o pastor, né, em outro momento, e estava dizendo a ele sobre a minha visão sobre esse versículo aqui, quando ele fala que ele converterá os pais aos filhos e os filhos aos pais, ou seja, ele vai fazer a ligação das gerações aí, né? Essa ligação geracional de filho para pai, de pai para filho. E eu estava dizendo a ele, eu disse, isso acontece conosco, né? Muitas vezes as pessoas mais novas, elas não querem aprender com os mais velhos por achar que são ultrapassados ou por achar que, de repente, o que eles têm para trazer não vai agregar em nada para a minha vida. Aonde, muito pelo contrário, né? Onde, na geração que passou, que antecedeu a mim, existe uma carga de sabedoria muito grande. Né? Existem coisas que aquelas pessoas que estavam lá atrás viveram que vão me ajudar a enxergar de outra forma no que eu estiver vivendo hoje. Né? E eu estava dizendo a ele como é importante essa questão da geração. Então, Deus, ele ligou a nossa geração, ligou a geração dele com a nossa, com a minha e com a de vocês. Então, aqui, Deus ele fez uma aliança geracional entre nós e a sabedoria que ele carrega vai agregar na nossa vida, como um todo. Né? Tem coisas que ele já passou que tem me ajudado hoje em dia a passar. Né? E tem coisas que eu descubro, que eu trago para ele, que agrega na vida dele, né, de uma forma ou de outra. Então, essa aliança que Deus faz, essa ligação de geração que Deus faz, é tremenda, é extraordinária. Então, não desperdicem, né, essas ligações geracionais que Deus faz. O quanto que a gente tem que aprender com a geração dele, quanta coisa que ele viveu. Né? No tempo que ele viveu era de uma forma, era de um jeito. Né? Como eu acho bonito, às vezes, quando ele conta, quando ele testemunha, de como ele e uma quantidade de amigos dele se tornaram pastores na igreja que ele congregava na época da sua adolescência. Né? Quantos frutos ele colheu dos momentos de oração que ele teve com essas pessoas, dos momentos de dificuldade que ele enfrentou na vida. Então, quanta sabedoria ele não carrega, né? Eu estou trazendo ele porque ele está aqui, né, tá aqui na nossa frente nesse momento, a gente está compartilhando esse momento com ele. Mas tem outras pessoas na nossa vida, mas que a gente possa honrar também a vida do nosso pastor nesse sentido, né, de respeitá-lo, né, como uma pessoa que carrega uma sabedoria e uma bagagem e uma gama de informação muito importante para nós. Está parecendo o dia do pastor. Hã? Está parecendo o dia do pastor. Antecipou, né? Não, mas assim, eu acho que é sempre válido a gente expor, né? É sempre válido a gente expor a sua importância, né? Porque o Senhor abriu mão de muitas coisas para poder estar aqui, né? Exercendo o que o Senhor exerce para nós. Então, assim, como é bom, né? Quando Deus ele une esses propósitos, quando Deus une essas Resumindo, tu tá me chamando de pai. Pode dizer assim, né? Tá resumindo, chamando de pai. Pai, é um pai pra gente. Pronto, sim, tá com resumindo certeza. tudo, chamando de pai. Um pai. Eu já disse ao Senhor em outros momentos que o Senhor é um pai de muitos filhos. Que somos nós, seus filhos, né? Estou agregando mais. Amém. E isto aí mostra, essa questão aí mostra até a forma de Deus se revelar para a humanidade. Né? Sim. Sempre procurou se revelar como um pai. Os Exatamente. homens colocou ele como lá em cima, sem contato com o próximo, né? Com o ser humano. Né? Mas Deus, ele é pai. Amém, glória a Deus. Então, assim, dessa maneira, a gente encerra o nosso estudo, né, propriamente dito. O pastor vai responder as perguntas que foram feitas e eu espero que Deus ele tenha cumprido o propósito da sua palavra, né? A palavra de Deus ela não volta vazia e a gente está feliz, né, por tudo que Deus tem feito, né? Com certeza, como eu falei, a palavra, antes de confrontar vocês, nesse momento, ela nos confronta, né? E a minha oração no dia de hoje
especificamente foi: meu Deus, me ajuda a te adorar com um coração contrito. Me ajuda a ter esse coração contrito. Me ajuda a ter esse coração quebrantado. Me ajuda, Senhor, a ter esse coração que te adora verdadeiramente. Né? Me ajuda, Senhor, a ter esse coração puro. Né? Porque às vezes a gente entra numa questão mecânica sem nem perceber, né? Sem nem perceber. E como o senhor falou, essa questão aí da pandemia ajudou a gente a refletir, nesse ponto, sim. Né? Eu estou fazendo muito, mas o que eu estou fazendo tem qualidade, né? O que eu estou fazendo realmente tem agradado o coração de Deus. Então, uma avaliação, né? Uma autoavaliação, e é isso. Então, assim, que Deus abençoe vocês. Né? A gente tem feito esses estudos e tem sido muito rico para a nossa própria vida, com certeza. E espero que para a vida de vocês também. O pastor vai responder as perguntas e que Deus abençoe vocês. Foram poucas, eu não sei se o pessoal ficou preocupado, porque 4 capítulos, né? Mas a primeira aqui, o Amado mandou, mas eu acho que ele trocou o livro, né? Quem era o homem que estava com roupas sujas diante de um anjo? Eu acredito que é outro livro. Se for o que eu estou pensando, o Amado que fez a pergunta, entra lá no privado, manda a referência que a gente responde. Mas eu acredito que era Zacarias essa ocorrência. A outra pergunta foi: que tipo de mensagem na proclamação, que tipo de mensagem proclamada pelo profeta Malaquias? A mensagem de Malaquias é o conceito, né? O conceito da vida espiritual, da vida piedosa da nação e principalmente dos sacerdotes, chamando a atenção da sua postura. A outra pergunta que parece igual, mas não é: quais foram as principais denúncias de Malaquias? A gente acabou falando agora há pouco. A denúncia é a vida afastada no culto, o tipo de culto, o tipo das ofertas, os casamentos mistos, a frieza espiritual, de forma como eles se apresentavam, ao ponto de, lá no original diz, dando as costas para Deus. Isso é muito forte, ao ponto de eu rejeitar a sua oferta, as suas ofertas, o seu culto. Então vamos agora realizar o sorteio, né? Vocês que mandaram as perguntas, estão aqui o nome de vocês e amanhã vocês vão receber algo na casa de vocês. Vou pedir para o pastor aqui tirar. Vamos lá. Vamos ver quem foi, né? A outra vez foi Stephanie, foi? Stephanie. Olha. Pensei que era eu, a CL. Eita. Cláudio. Olha, foi Cláudio. Cláudio. Cadê? Ajuda aí, produção. Por favor. Foi Cláudio. Cláudio, meu filho. Muito bem, Cláudio. Me aguarde, viu? Que eu vou entrar em contato com você aí depois no seu privado para saber direitinho o seu endereço e amanhã você vai receber algo na sua casa. Olha aí. Viu? Tá vendo Coisa aí? boa. O pessoal participa e ainda ganha prêmios. Mais alguma colocação, pastor? Não, vamos encerrar, né? Amém. Então vamos orar, né? Agradecendo a Deus por tudo, né? Que hoje Ele falou aos nossos corações. E é isso. A gente só pode agradecer a Deus por tudo, né? Que a gente tem vivido e nesses estudos, né? E agradecer ao Senhor por todos os livramentos que Ele tem nos dado nesses tempos tão difíceis. Amém? Senhor, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus. Sim, Nós Deus. Sabemos das nossas falhas, das nossas limitações, Deus. Verdade. Que o Senhor possa nos ajudar a ter um coração puro, a ter um coração sincero, Deus. Que o Senhor possa nos levar, Deus, para o primeiro amor, Deus, para que a gente possa ter aquela adoração, Senhor, verdadeira. Para que os nossos atos, Deus, não sejam apenas atos, mas sejam atos de amor, Senhor. Atos que revelem, Deus, a Tua glória, Deus. Que sejam compromissados, Deus, com a Tua aliança, com o Teu amor, Deus, com a Tua, Senhor, bondade sobre nós. Que sejam, Senhor, corações gratos realizando a Tua obra, Pai. Que a partir de agora, Deus, tudo que estiver no nosso coração, Deus, de negativo, seja retirado, Pai. E que fique somente, Deus, o amor e a gratidão a Ti.
Essa é a nossa oração, Deus. Eu desejo que todos, nesse momento, Senhor, aqui de estudo, tenham colocado, Senhor, as suas intenções diante de Ti, Deus. Que tenham colocado, meu Pai, os verdadeiros, Senhor, sentimentos. E que aqueles que não sejam, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Deus, de acordo com o Teu querer, sejam retirados, Pai. E que fique só o desejo puro de Te adorar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos dizer o próximo livro depois. Muito bom estar com vocês. Obrigado. E vamos àquela bênção que a gente gosta lá do TCC, né? Em paz eu deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Amém. Deus nos abençoe. Tchau, Obrigado. pessoal. Foi bom. Até a próxima. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Estamos muito felizes de estar aqui, né? Foi muito bom, que palavra abençoada, que estudo maravilhoso. E eu espero que Deus tenha abençoado a tua vida. Vamos adorar o Senhor, porque, como eu disse no início, Ele é digno de toda adoração. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Na terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu
juntos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cante, querido, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre, cante. Exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.